Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." A missão de Jesus é desafiante e algumas vezes ao longo da caminhada com seus discípulos, Jesus fala abertamente das consequências da sua missão. A direção que tomam rumo a Jerusalém vai ter como consequência o aprisionamento de nosso Senhor Jesus Cristo, sua tortura, sua morte e ressurreição. O Evangelho nos diz que Jesus fala isso abertamente com seus discípulos, exatamente para manter uma transparência na comunicação e não haver falsas ilusões de que a implantação do reino de Deus é apenas uma coleta de flores, apenas alegrias. Mostra que existem desafios e grandes desafios. Tanto que antes de falar abertamente o que haveria de acontecer, Jesus Cristo busca consultar os seus discípulos sobre quem eles acham que é Jesus. E a resposta de Pedro é uma resposta certeira. Tu és o Messias, tu és aquele que esperamos. Tu és aquele de quem as Escrituras sempre disseram que no momento oportuno, no momento certo, Deus haveria de intervir e mandar o seu próprio Filho para resgatar a humanidade pecadora e ferida. Mas quando Pedro escuta de Jesus que a missão, que o desafio é grandioso e que terá que passar pela cruz e pelo sepulcro para alcançar a ressurreição e a glória e então estabelecer o seu reino, Pedro não aceita. E não é porque Pedro é ruim, mas Pedro, ao não aceitar, ao tentar demover Jesus dessa ideia e dizer que isso não vai acontecer, Pedro está se tornando um empecilho para a própria missão. Ao repreender Jesus para que Jesus não fique falando isso abertamente, Pedro revela também um medo de que pela fala de Jesus, aqueles que o acompanhavam pudessem desistir, por medo, por receio, por não terem coragem de encarar os desafios da missão. Então a repreensão de Jesus sobre Pedro é para dizer: a gente precisa estar consciente daquilo que nos aguarda. E o pensamento de Deus, o projeto de Deus, se precisa passar pelo fogo, pela cruz, pela traição, pela própria morte, haverá de passar para que então se estabeleça aquilo que é o projeto principal, que é o projeto de reino. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, nós encontramos um Pedro que é tão
tão unido, tão ligado a Jesus, que tenta protegê-lo. Senhor, isso não vai acontecer, não vou permitir que isso se passe. É como se quisesse criar uma proteção em torno de Jesus, mas ao mesmo tempo, por falta de habilidade, por falta de conhecimento ainda profundo das coisas de Deus, ele se tornasse também um impedimento para o cumprimento da missão. Jesus Cristo é plenamente honesto com seus discípulos, como ele é plenamente honesto conosco, para dizer que ser cristão é bom, ser discípulo, seguidor, professar a fé cristã é muito bom porque nos levará para o céu, porque nos dá as condições para viver as virtudes cristãs neste mundo. Mas, ao mesmo tempo, é um caminho difícil, não é uma estrada asfaltada, não é uma rodovia excelente. São caminhos tortuosos, são caminhos esburacados, são desafios que precisamos enfrentar e administrar o tempo inteiro. E é por isso que é bastante exigente. A fé que nós professamos, nos colocamos neste caminho com Cristo. E a grande vantagem que nós temos, irmãos e irmãs, é que não percorremos sozinhos. Como Pedro não percorria, como os discípulos não percorriam. Como Jesus não percorria, uma vez que ele também criou em torno de si este grupo de discípulos e seguidores. Destes colaboradores que tinham ali a grande oportunidade de aprender com Cristo e depois se tornarem a sua presença multiplicada no mundo. Mas é preciso aceitar a cruz, é preciso aceitar o sepulcro e confiar plenamente na bondade e misericórdia de Deus que haverá de ressuscitar. Haverá de levar para a glória todos aqueles que se doarem por inteiro em favor da missão. Muitas vezes nós somos esse Pedro que tenta queimar etapas, que tenta atropelar o processo, que tenta colher apenas as coisas boas e agradáveis do ser cristãos. Mas evitamos, quanto podemos, enfrentar os desafios que, porventura, cheguem a nós. Esta é a dinâmica da nossa vida. E a oração, a contemplação, o cultivo da fé, o olhar sobre as virtudes dos santos, nos ajudam a também tomar o nosso ponto de decisão e fazer que Cristo seja tudo e essencial em nossa vida, sem queimar etapas, sem passar por cima de processos e viver plenamente o amor de Deus na dinâmica da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.